Bom dia a todas e a todos. Todos me ouvem? É, eu acho que eu Tudo estou ok, sem som. Adriana, pode Tá seguir. ok? Então tá bom. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço a presença de todos nesse workshop de abertura de mercado, que tem como objetivo apresentarmos os principais pontos relacionados às regras e procedimentos de comercialização, que são objeto da segunda fase da consulta pública da ANEEL número 28 de 2023, que aborda uma nova forma mais ágil de operacionalização dos consumidores no varejo, do varejo no ACL. E para a abertura oficial do nosso evento, eu passo a palavra para o presidente do Conselho de Administração da CCE, senhor Alexandre Ramos. Bom dia, Adriana. Bom dia a todas, a todos. Adriana, você me ouve? Ouço sim. Obrigado. Então vamos lá, gente. Então é com muita honra, né, alegria, entusiasmo, que em nome da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica eu agradeço a presença de cada uma das senhoras e dos senhores nesse encontro. Um encontro que preparamos com muito zelo para apresentarmos e interagirmos sobre os principais pontos relacionados às regras e procedimentos de comercialização, objeto, como todos sabem, da segunda fase da consulta pública da ANEEL 28 de 2023, que busca um modelo certamente ágil de operacionalização dos consumidores de varejo no CL. Sabemos que a construção de um novo modelo de acesso ao varejo é fundamental para a sustentabilidade e evolução da abertura integral do Mercado Livre. Logo, espero que discutiremos nesse momento questões como a redução dos custos de transação dos dados entre os agentes, de como buscarmos processos mais eficientes e escaláveis, como melhor aproveitarmos o atual parque de medição já destinado ao mercado cativo, como melhor realizarmos a operação por meio de APIs e também em nuvem, aproveitando o conceito da plataforma de integração, como simplificarmos o cadastro e migração dos consumidores, como simplificarmos o envio dos dados de medição, qual a melhor forma de agregarmos a medição, como garantirmos e simplificarmos a portabilidade, enfim, são vários os temas a serem discutidos aqui nesse evento de hoje. Logo, reforço, é um prazer e uma grande alegria receber um público tão qualificado nesse workshop. Esperamos que esse evento possa criar um terreno fértil para reflexões e debates, de forma que possamos, principalmente, avançar rumo à simplificação, celeridade e segurança dos processos que vão atender o varejo no mercado de comercialização de energia elétrica em nosso país. Temos o orgulho de dizer que a CCE chega nesse momento com um extremo êxito quanto à implementação da abertura do mercado de alta tensão iniciada em janeiro desse ano. E por trás desse êxito, senhoras e senhores, estão muito a dedicação, muito trabalho e competência de todos os profissionais da CCE, não tenho dúvida disso. E aqui eu gostaria de fazer uma menção honrosa, e sempre o farei, aos ex-conselheiros, a doutora Thalita Porto, os doutores Marcelo Loureiro, Marco Delgado e o meu colega de conselho, doutor Eduardo Rossi, que juntamente com a força-tarefa coordenada pela competente e dedicada Adriana Sambiase, e igualmente competente e dedicado César Pereira, tornaram esse nosso sonho, esse nosso desejo possível. Eu gostaria, também em nome do atual Conselho de Administração da CCE, e aqui destaca a doutora Jerusa Magalhães, vice-presidente, atual vice-presidente da Câmara de Comercialização, doutores Eduardo Rossi, Vital Neto e Ricardo Takimitsu, dizer a todos vocês que daremos, com o mesmo afinco, dedicação, compromisso e perseverança, a continuidade desse objetivo tão relevante para a CCE, para o setor elétrico brasileiro e principalmente para a economia do nosso país. Em números gerais, aqui eu não quero dar nenhum spoiler, mas fiz aqui um levantamento, né, só para essa introdução rápida fala. Em números gerais, nós temos hoje 7.152 migrações realizadas desde janeiro, do último janeiro,
ou seja, esse número equivale a 97% de toda a migração realizada em 2023. Vocês terem a ideia do volume, né, e da importância desse feito. Temos, para 2024, uma expectativa de em torno de 21.500 migrações a serem realizadas até dezembro desse ano. 122 varejistas já foram habilitados e 29 varejistas encontram-se em processo de habilitação. E um total de 45.302 cargas já migradas para o Mercado Livre, ou seja, uma carga total de em torno de 72.500 megawatts médios, 37% já se encontram no Mercado Livre. Ou seja, êxito. Êxito realmente é uma palavra que podemos utilizar até esse momento. E o nosso sonho, a nossa meta, é a abertura integral do Mercado Livre. É avançarmos para a próxima fase e viabilizarmos a abertura do mercado de baixa tensão. Para tal, eu posso assegurar a todas as senhoras e senhores que nos ouvem que estamos em estágio avançado e aguardamos os avanços necessários na regulamentação para realizarmos, em curto espaço de tempo, esse tão aguardado feito. Eu gostaria, e aproveitando esse momento, de agradecer ao Ministério de Minas e Energia, na pessoa do excelentíssimo ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na pessoa de seu diretor-geral Sandoval Feitosa, por todo e irrestrito apoio dado à CCE neste tema. Também eu não posso deixar aqui de registrar a primorosa condução do tema pelo diretor Ricardo Tille, que tem liderado a pauta na ANEEL como relator desse processo. E, em seu nome, parabenizo a toda a equipe da agência. Eu já afirmei em alguns discursos anteriores que o modelo de sucesso do passado, obviamente, não necessariamente será o do futuro. Porém, novos tempos sempre trarão novos desafios e só poderemos enfrentá-los juntos, sempre juntos. Daí a importância indiscutível, imprescindível da participação de cada uma das senhoras, de cada um dos senhores nesse nosso momento, nesse nosso evento. E queremos, e mais do que isso, precisamos ouvi-los para sabermos quais são as dificuldades que vocês encontram nesse processo, no dia a dia desse processo, e para encontrarmos juntos a melhor forma, então, de resolvê-las. Mais uma vez, Adriana, eu agradeço a presença de todos e ressalto a importância que esse evento seja marcado pela interação e pelo diálogo, para garantirmos um momento produtivo que gere bons e excelentes frutos. Me despeço e, antes aqui de devolver a palavra a você, Adriana, desejo a todos um excelente, né, e promissor evento. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Como responsável pela força-tarefa sobre a abertura de mercado, em conjunto com o gerente executivo César Pereira, que está em férias hoje, por isso que não está aqui conosco, eu gostaria de agradecer muito a confiança dada pelo Alexandre Ramos e demais conselheiros e ex-conselheiros, como ele citou, na condução desses trabalhos para preparação para a abertura de mercado. Como é conhecimento de todos, né, o Mercado Livre ele existe há mais de 20 anos, mas com uma participação muito restrita, que foi sendo ampliada ao longo dos anos, especialmente a partir da Portaria 514 de 2018 e, por fim, com a Portaria 50. E desde então, a CCE vem se estruturando para a evolução da abertura do mercado, e após a publicação da Portaria 50, em setembro de 22, foi criada essa força-tarefa em conjunto com a ANEEL, para coordenarmos a implementação da abertura de mercado para o Grupo A, ocorrida em janeiro desse ano, bem como das fases posteriores. Num primeiro momento, e ainda considerando a regulamentação vigente, implementamos 17 ações visando a simplificação dos processos atuais, com destaque para o termo de aceite do contrato varejista, melhorias no migração de carga simplificada e a retirada do diagrama unifilar.
Além disso, para garantir que as migrações a partir de janeiro de 24 pudessem ocorrer de uma forma mais eficiente e tranquila para todos os agentes, foi fundamental a interação entre todos os envolvidos, especialmente a ANEEL, a CCE, varejistas e distribuidores. E pela CCE, ajustamos nossos prazos internos e processos para permitir uma flexibilização dos prazos para migração desde janeiro de 24, além de reforçar o atendimento junto aos agentes, o que certamente contribuiu para que fosse possível a migração dos números apresentados pelo Alexandre, o que nos traz muita satisfação. Mas, como bem ressaltou Alexandre na sua fala, para garantir essa abertura de mercado contínua, previsível e sustentável, a gente tem que evoluir ainda mais a regulamentação, os nossos sistemas e processos atuais. E é nesse sentido que, em parceria com a ANEEL, buscamos contribuir para a construção desse novo modelo de acesso ao varejo, que é o objeto da segunda fase da CP, e que ele busca também antecipar necessidades que virão com a ampliação do mercado nos próximos anos. E para apresentar os detalhes dessa proposta, eu chamo Gustavo Martinelli, da Gerência Executiva Regulatória da CCE, e vai apresentar os detalhes todos desse modelo e os processos. Gustavo. Muito obrigado, Adriana. Então, vamos começar o conteúdo. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Bom, creio que todo mundo já está vendo. Então, vamos lá. Então, bom, sem mais delongas, né? Então, foi uma brilhante apresentação para o Dr. Alexandre e a Adriana. Então, vamos entrar aqui no conteúdo da CP 28, a segunda fase, cujo objeto é a discussão das regras de comercialização e os PDCs, né, justamente para a gente conseguir operacionalizar mais ágil o mercado de varejo. Então, a grande ideia aqui a gente fazer uma apresentação bem técnica, né? Afinal, o conteúdo que está na consulta pública é bem técnico, né? Então, justamente para dar clareza para os agentes poderem fazer a melhor contribuição possível e a gente conseguir chegar num bom denominador comum para avançar nessa grande modernização aqui do setor. Tá? Então, só alguns avisos, né? As dúvidas podem ser enviadas pelo chat, aí no final do workshop, a gente vai ter um espaço para resolver dúvidas, né? O workshop também vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, no nosso portal. Tudo bem? Então, vamos lá. Só uma questão de agenda, né? Então, só para a gente entender como que vai ser essa apresentação, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são as aplicações, são as APIs, né? Que é a base da tecnologia para o funcionamento desse novo modelo de troca de informações ágeis, né? E a gente vai vai explicar as APIs junto também com o que está nos PDCs, porque justamente o que está em consulta pública e está regido pelos PDCs lá, principalmente o novo 1.8, é justamente como que são os prazos, as informações, a forma, né, que devem ser trocadas, né, essas informações trocadas com a CCE, distribuidoras, varejistas, né, por meio dessas APIs. Então, a gente vai fazer uma coisa mais conjunta aqui, até para ser mais concreto, ser mais objetivo, para os agentes conseguirem observar o que está sendo proposto. Tá? Tem também as regras de comercialização, então a gente vai falar um pouco das alterações também das regras que estão em consulta pública, mas basicamente nenhum conceito foi mudado. Né? As regras de comercialização apenas elas estão somando os dados de medição agregados, né, para fins de contabilização, mas nenhum conceito foi mudado. Né? E aí, por fim, a gente tem as nossas dúvidas que a gente tinha falado. Mas vamos lá. Então, o que está em consulta pública? Então, primeiro, tem os PDCs. Quais são os PDCs lá? Tem 1.8, 1.6 e 1.5. O foco da apresentação é o novo PDC 1.8, que é a comercialização varejista modelo simplificado, que justamente é essa nova forma de se fazer essa transação de dados, essas informações mais ágeis, para a gente conseguir avançar no novo modelo e ser escalável, tá? E aqui vai ser o foco, porque em algum momento a gente vai ter que virar a chave, né? Então, novas migrações, elas só poderiam ocorrer nesse novo modelo. Então, é um ponto de atenção, né, que, por ser um modelo novo e todo mundo teria que, depois de um tempo, se adaptar a ele, então todo mundo tem que entender o que está acontecendo para justamente conseguir se adaptar, tá? Então, vai ser o foco aqui dessa uma horinha aqui da minha fala de workshop. Claro, mas é só avisando que tem também o PDC 1.6, né, que trata do modelo atual das migrações via varejista, né, e lá também tem um produto de referência, no 1.6, aquele produto padrão, né,
que a ANEEL coloca na resolução 1011, e também tem a redução lá dos prazos de 30 para 15 dias para solicitação de suspensão de fornecimento em caso de inadimplência. Então, algumas alterações pontuais, mais interessantes, que estão nesses cadernos também. Né? No 1.5 também tem a questão da redução de 10 para 5 dias da manifestação dos agentes em caso em processo de desligamento. Também tem a assunção das distribuidoras, né, a carga, caso ela por algum motivo não responda às solicitações de suspensão de fornecimento pelo varejista ou pela CCE em função dos consumidores ligados, enfim. Tem também uma série de temas interessantes, importantes, né, do PDC 1.6 e 1.5, mas o foco aqui é da novidade do 1.8, que é o que a gente precisa avançar e para que a gente consiga fazer essa eficientização do setor elétrico. Tá? Então vamos lá. Então o que é esse novo modelo? Né? Então explicando qual que é a base tecnológica, que são as nossas APIs, né? As nossas aplicações. Então hoje o que acontece, né? Os varejistas, ao fechar algum negócio com o consumidor final, tem que fazer todos os cadastros, né, nas suas ferramentas de CRM, todas as atualizações do seu portfólio e assim por diante. Depois tem que pegar tudo isso, vir no sistema da CCE e fazer todo o cadastro, toda a solicitação, toda a modelagem, enfim, todo o processo que os back-offices já estão bem acostumados, mas que não gostam tanto, né, em função de ser um processo, entre aspas, um pouco analógico. Eu faço tudo no sistema do varejista, depois vem aqui e faço tudo no sistema da CCE. Mesma coisa para distribuidoras, né? Então, as distribuidoras já têm as suas medições, os seus sistemas de faturamento, as suas capacidades de ajustes nas medições em caso de inconsistência, né? Saber se o consumidor vai ser faturado no cativo ou no livre, né? Só o fio ou o fio mais energia. Enfim, as distribuidoras também têm isso nos seus sistemas, né? Só que mesmo assim, mesmo ela tendo tudo isso nos seus sistemas, ela tem que vir aqui e fazer tudo no sistema da CCE. Então, mandar medição, ajustar, aprovar cadastros de migração, aprovar transferências de propriedade. Então, de novo, né, é sempre isso, né, faz tudo no seu sistema e depois vem aqui na CCE e faz tudo de novo. Então, quando a gente está falando no mercado de atacado, que são centenas e algumas milhares de unidades, tudo bem. Mas quando a gente começa a ver o mercado de varejo, que começa a vir muitas milhares de unidades, e aí podendo chegar até a baixa tensão em milhões de unidades, então esse processo é extremamente burocrático, moroso, então a gente teria um problema operacional aí. Então, qual que é a grande ideia, então, que a gente está colocando aqui? É justamente trocar informações padronizadas. Então, qual que é a ideia? Né? O distribuidor, o varejista, por exemplo, ao migrar, ao fechar o negócio com o consumidor final, vem cadastra nas suas ferramentas de CRM e a partir do momento que ele vai ter o dado da unidade consumidora, qual é a distribuidora que está sendo migrada, para quando. Então, ele faz esse processo, como dá o ok lá no SRM, ele automaticamente só rodar uma rotina para ajeitar os dados e enviar para a CCE através da plataforma de integração. Então, basicamente é isso. Faça tudo no seu sistema, só roda uma rotina para organizar os dados, enviar isso para a CCE via plataforma de integração. Mesma coisa as distribuidoras. Então, tem a consistência dos dados, tem as medições já lidas, né? Tem já os cadastros atualizados que o consumidor for por livre. Uma vez feito isso nos seus próprios sistemas, só roda uma integração aqui com a padronização dos dados e envia para a CCE. E com isso a gente ganha uma grande agilidade através da integração dos sistemas. A CCE não precisa construir sistemas novos para todo mundo se adaptar a eles, não. Fiquem com seus próprios sistemas, só troquem informação padronizada com a CCE. Tá? Então esse que é o grande ganho e isso que é a solução escalável para a gente conseguir operacionalizar o varejo. Tá? Bom, enfim, o que está em consulta pública, então, é esse modelo, né, no EPDC 1.8. Então, toda essa comunicação, troca de informações, então, vai vir nesse modelo. Então, é um modelo que a gente troca informações de maneira padronizada, que garante agilidade, né, eficiência de custos, né, de operacionalização, e muito fundamental isso é a transparência. Então, muitas das informações aqui podem ser objetos de monitoramento e também de fiscalização pela ANEEL, pela CCE e assim por diante, para justamente conseguir fazer esse mercado com uma concorrência leal e bastante transparente com as relações que está acontecendo entre varejistas e consumidores também, tá? E a gente vai explicar isso, como que isso vai ser feito. Né? Então, aqui são o que está em consulta pública, basicamente, nossos primeiros conjuntos de aplicação. Então, temos aqui
o serviço de cadastro para migração, o de dados de medição, troca de representantes varejistas, retorno ao cativo se precisar, a questão de suspensão de fornecimento, seja por resilição ou resolução contratual, as questões de ligamento varejista, como vai funcionar com os consumidores, e, claro, uma aplicaçãozinha de edição cadastral, caso precise. Tá? Então, a ideia é entrar em cada uma delas para os agentes saberem, né, como isso vai funcionar, e que é o objeto lá do PDC 1.8, para vocês contribuírem. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, sobre as aplicações de cadastro e migração. Né? Então, qual que é a grande ideia aqui? Né? Então, o varejista, ao fechar o negócio lá, fechar o negócio com o seu consumidor final, né? O seu CRM, naturalmente, atualiza no seu CRM, nos seus sistemas, e de todas as informações cadastradas nos próprios sistemas do varejista, as únicas informações que a CCE precisa para efetivar essa migração e, portanto, serem enviadas via essa aplicação, seria o código da unidade consumidora, o código da distribuidora, né, que seria o agente conectado, saber se é pessoa jurídica ou pessoa física, né, porque se for pessoa jurídica, a ideia é que só envie o CNPJ. Se for física, não precisa, né, porque a CCE não quer controlar CPFs aqui, até por uma questão de segurança de dados, né, LGPD, né. O código do próprio varejista, que é automático, né, se é o próprio varejista que está fazendo esse envio de dados, né, o código do perfil no qual inicialmente ele quer contabilizar aquela carga, isso pode ser mudado mês a mês, que a gente vai explicar também, o mês pretendido para migração, né, a data de denúncia do CCR feito para a distribuidora e o link de acesso ao CCV. Então, são apenas essas informações via aplicação que deve ser mandada. Então, com isso, pronto, eu já fiz a migração. Né? Então, não precisa mais fazer nenhum outro processo, que nem hoje, que a gente tem 3 sistemas para CCE, a gente tem que entrar no sistema de cadastro, sistema de modelagem, sistema de medição, para fazer tudo isso. Não precisa mais, é apenas esses 9 dados aqui, feitos através de uma aplicação, de um dado padronizado, integrado com os próprios sistemas do varejista e da CCE. Tá? Então, essa que é a grande ideia. Né? Bom, uma vez feito isso, as distribuidoras, por sua vez, né, vão receber uma notificação e fazer uma consulta, uma aplicação de consulta dessas informações. Então, realmente, determinada unidade consumidora, então vai ter o código dela, que está debaixo dessa distribuidora, está migrando. Então, a distribuidora, por sua vez, vai responder essa solicitação, acrescentando algumas informações que é de responsabilidade da distribuidora. A primeira informação, né, seria essa de item 3, mas na verdade isso é uma exceção, né? Então, caso a distribuidora não seja agente da CCE, né, que ela seja suprida por alguma outra distribuidora, né, então teria que vir aqui o código, né, dessa suprida, né, porque de fato ela que é dessa carga dessa suprida que eu vou retirar para colocar no perfil de contabilização do varejista. Então, teria essa informação primeira, mas é exceção, né, 99 dos casos, essa informação número 3 seria nula, né, e as informações básicas, né, o submercado. Né, o submercado, na prática, nem precisaria estar aqui como dado inicial, mas é que tem distribuidoras que tem mais de um submercado. Mas, por default, a maioria das distribuidoras aqui é um dado default, né, um dado único, o submercado. A declaração de história de consumo em megawatt médio, então, os últimos 12 meses de consumo do cativo em mega médio tem que ser enviado aqui, que é um dado que a distribuidora tem, né, o próprio cativo, o próprio montante de uso, o MUSD, e se teve o pagamento pelo encerramento antecipado do CCE, né, se houver. Então, aqui já começam algumas consistências, porque se a data de denúncia a declarada aqui pelo varejista, né, ser menor que 6 meses da data pretendida de migração, então a gente espera que há um pagamento pelo encerramento antecipado de CCE. Né? Se não tiver, aí já é uma bandeirinha acesa aqui, né? Que a gente pode levantar, opa, tem alguma coisa errada aí nessa questão. Então, com isso a gente pode começar a criar relatórios justamente para tomar algumas medidas administrativas e assim por diante, tá? Então, uma vez complementada com essas informações adicionais, a distribuidora, claro, aceita isso ou pode até recusar, né? Só que ao recusar precisa justificar por que não aceitou essa migração. Então, pode ser um código errado, esse código de unidade consumidora não existe, ou a carta denúncia não chegou formalmente pelo consumidor até a distribuidora. Então, tem essa possibilidade de negar. Né? O SMF não foi comissionado, né, como uma negação. Né? Talvez isso poderia ser uma justificativa, depende, né, porque a proposta aqui é que não tenha adequação de SMF, né, e que as distribuidoras utilizem o que elas fazem para o próprio cativo, né,
A gente sabe que a maioria do parque é telemedido e, claro, a gente tem que faturar a demanda, né? A demanda já é uma integralização menor que a hora, né? Então, a gente já tem dados telemedidos com integração suficiente para a gente conseguir contabilizar. Então, em tese, não precisaria adaptar o SMF. Mas, enfim, pode ser uma justificativa, né? E aí vai ser transparente aqui para ser avaliado cada caso. Muito importante ressaltar que a CCE não vai tomar partido disso, mas ela está propiciando aqui a ferramenta e padronizando as informações para caso tenha algum problema aqui que possa ser tratado uma esfera administrativa na ANEEL, essas informações aqui estão totalmente transparentes, tá? Então, com isso, já está efetivada a migração. Então, com esse cadastro e esse aceite dessa distribuidora, essa troca, esse formato de troca de informação, uma vez feita, já está migrada a carga. Então, não precisa mais fazer nada aqui na CCE, tá? Então, essa é a ideia. Bom, e aí vamos começar no dia a dia, né? Então, uma vez migrado, a gente tem uma segunda API, que é a definição do perfil. Então, no primeiro momento, quando o varejista ele migra a carga, ele define um perfil convencional, incentivado, um perfil que ele está organizando o portfólio dele de alguma maneira ou outra, né? Mas, claro, no mês a mês ele pode mudar esse perfil. Então, trocar a carga da de convencional para incentivada, assim como ele queira, e ele pode mandar isso até MS+3, né? Até o terceiro dia útil ele pode conseguir mudar isso. E para fazer isso, então, uma vez que ele tá lá no consumidor. Então ele faz a mudança lá, olha, não vou atender ele mais com convencional, vou atender ele com energia incentivada, no seu próprio controle de balanço lá do varejista, né, nas suas próprias ferramentas de controle de balanço. Uma vez feito isso lá, né, é só roda uma rotina para integrar essa informação, essas 4 informações aqui para a CCE, avisando que determinada o C dessa distribuidora, né, que ela está conectada debaixo de uma determinada distribuidora, eu mudei o código do perfil, agora vai ser um novo perfil, e qual é o início da vigência. Então, uma vez feito no sistema dele para controle de balanço do varejista, só rodar uma rotina que integra, envia essas 4 informações, e automaticamente a CCE já vai agregar essas medições na próxima contabilização, ou na vigência aqui selecionada, nesse perfil indicado pelo varejista. Tá? Bom, vamos para o próximo, dados de medição. Então, indo na nossa rotina, então uma vez migrado, uma vez definido o perfil, agora no mês a mês temos os dados de medição. Então a ideia é que a distribuidora ela envia os dados de medição via aplicação, então utilize o mesmo sistema de coleta que as distribuidoras possuem para o faturamento educativo, né? Então, uma vez feito isso, e também já as consistências, e aí as consistências, bom, por exemplo, se tiver dado faltante, né, tem o indicativo nos PDCs também, 1.8 está lá, uma forma padronizada disso ser ajustado, que basicamente é a padronização que a gente tem hoje no Mercado Livre, então uma orientação lá. Então, uma vez consistidos, isso vai ser consistido pela própria distribuidora, então aqui não tem SCDE, não tem que vir aqui para, a CCE não vai em MS+4 ficar avisando que tem que ajustar para até MS+7 fazer o dado redondo, então, na prática, as distribuidoras têm autonomia para utilizar os seus sistemas para fazer o ajuste de dados assim como faz para o cativo, né? E também corrigir pelas perdas técnicas previstas no módulo 5 do PRODIST, né? E uma vez feito isso, enviar para a CCE, né, esses valores. E, claro, aqui tem então, teria que enviar o dado, né, o consumo ativo, de 5 minutos, isso que está em PDC, né, mantendo a mesma discretização que a gente tem hoje, né? A informação, se o dado foi medido ou ajustado, só para a gente ter um controle, né, se realmente esse dado realmente está medido ou a distribuidora utilizou algum tipo de consistência com base nas orientações do PDC. Então, até para a gente ter um maior controle disso, né? Então, a ideia é que a distribuidora envie através dessa API diariamente, que é o prazo atual, que também no SCDE também o envio é diário, então esse novo modelo também seria o prazo diário, só que, ok, apesar de ter essa obrigação diária, mas tem que estar bonitinha, consistida até MS+7. Então, sim, há o prazo obrigatório de envio diário, mas também há um prazo limite de MS+7 para tudo isso estar consistido, tá? E, claro, os próprios varejistas podem usar a aplicação de consulta de dados, né, para conseguir acessar o dado do seu representado. Tá? Bom, então, isso tudo que a gente falou é migração, definição de perfil, dado de medição, como vai ocorrer no dia a dia, né, e nos meses de contabilização. Agora a gente começa a questão do mercado mesmo, de troca de supridor, de volta ao cativo, de solicitação de suspensão de fornecimento. Então, temos aqui a terceiro conjunto de APIs, que é quando o consumidor, ele quer trocar de varejista,
né? Isso na regulação chama resilição contratual por vontade do representado, tá? É um nome bonito, né? E aí, uma vez que aciona ali o representado queira mudar de varejista, então, essa API, esse conjunto de APIs que é acionado. Então, sempre que... E aí, é muito importante, né? Quem quer representar o consumidor quer que sempre inicie o processo, né? Então, o novo supridor, né, uma vez, ok, convencendo o consumidor a ir para ele, né? Então, uma vez atualizados seus sistemas, que a partir de determinada data ele vai suprir esse consumidor. Então, uma vez feito isso, roda uma rotina de integração, no qual o varejista tem que apresentar 5 dados aqui via essa aplicação de troca de representante, o novo supridor. Então, de novo, sempre o código da unidade de consumidor e qual distribuidora ela está conectada, e qual é o código do novo varejista, que é o dele mesmo, né, que ele está fazendo essa solicitação, né? O código do perfil que esse varejista quer iniciar contabilizando a carga, isso pode ser mudado, e o mês pretendido para essa troca de titularidade, né? Sair do atual supridor e para o novo supridor. Lembrando que é direito do consumidor, segundo a regulamentação, poder trocar de fornecedor em 90 dias, né? Então, ele pode fazer a resilição do contrato de representação em 90 dias, claro, que tem um outro contrato, que é o contrato de suprimento de energia, que é feito bilateralmente entre varejista e consumidor, no qual pode prever algum tipo de multa, alguma coisa assim, mas pela regulamentação, pela representação, isso pode ser mudada e isso tem que ser aceito em 90 dias, né, se realmente é isso que o consumidor deseja, tá? Então, a ideia é que o novo supridor envie essas solicitações e o atual supridor ele vai ser notificado, né, que realmente o seu cliente quer sair dele, né? Então, em 90 dias, né, que o atual supridor ele teria que aceitar, né? Se ele não aceitar, né, ou ele ser omisso, não entrar aqui e responder essa solicitação, em 90 dias, automaticamente o consumidor já está debaixo desse novo supridor. Porém, o atual supridor ele pode negar por alguma razão, né? Então, negar por alguma ação, por exemplo, olha, essa unidade consumidora, ao eu entrar em contato com ela, ela não fez nenhuma solicitação de mudança para o novo supridor, então pode ter sido um engano, né, ou algo do gênero, né, ou o atual supridor vai checar se realmente o consumidor dele realmente está indo para o novo supridor, né? Então, se ele checa que está lá e realmente não, ninguém entrou aqui para mudar de fornecedor, né? Então, fala, olha, então em contato com o consumidor, não ele mencionou que não foi feita nenhuma solicitação desse gênero, né? Então, tudo isso vai estar transparente aqui nessa informação, nessas APIs. Então, se, de novo, o atual supridor ele negar essa migração, né, essa mudança de titularidade aqui, isso vai estar transparente para eventuais fiscalizações, vai estar transparente para todo mundo. Claro, de novo, a CCE ela não vai tomar partido com relação a isso, mas ela padronizou que as aplicações para que a informação da justificativa seja transparente e, se precisar, e ter algum conflito aqui, e aí isso que suba para uma esfera administrativa, aí sim tem todos os elementos aqui para conseguir consultar e conseguir julgar cada caso, tá? Então, essa é a ideia, né? Então, em 90 dias teria que ter esse aceite do supridor varejista ou não, ou em comum acordo, né? Então, por exemplo, se realmente já o novo supridor no mês seguinte já está acordado entre o atual supridor, o novo supridor e o consumidor, que no mês seguinte ele já vai para o novo supridor, não precisa esperar os 90 dias, né? Então é só abrir a solicitação com o mês seguinte pretendido e o atual supridor logo em seguida já dá o aceite, né? Então não precisa também respeitar os 90 dias se for de comum acordo, isso também está previsto na regulamentação, tá? Bom, tem outro conjunto de aplicação, que é a parte de retorno ao cativo, e a parte de retorno ao cativo funciona a mesma coisa da portabilidade entre varejistas, só que agora o consumidor, em vez de ir para um novo varejista, vai para a distribuidora após ter assinado o contrato de comercialização de energia regulada, o CCER, né? Então, uma vez assinado o CCER com a distribuidora, então é a mesma coisa, né? Então, como a distribuidora é o novo supridor, ela que inicia o processo dessa portabilidade, né, por esse retorno ao cativo. Então, a distribuidora, uma vez atualizado, assinou o CCE, vai vir para mim em determinada data, uma vez atualizado no sistema dela, é só rodar uma rotina de integração, no qual só precisa enviar 3 dados aqui, né? Qual é o C, qual distribuidora é, né? E qual é o mês pretendido para o retorno ao cativo. E, de novo, uma vez a distribuidora feito isso, claro, tem que ser com prazo de 90 dias, porque tem que seguir os prazos de resilição, né, mínimos,
ou em comum acordo, né, vai chegar a mesma solicitação para o atual supridor, e aí ele dá um ok ou não via API também, né, se realmente vai entrar em contato com o consumidor, realmente você está voltando para o cativo, né, estou, então ok, não estou voltando, opa, então tem alguma coisa aqui, vou recusar essa solicitação de volta ao cativo. Então tudo isso vai estar transparente, se precisar, fazer alguma diligência ou alguma coisa, né, mas é bem simplesinho o jeito de retorno ao cativo, e a partir do momento que a carga retorna ao cativo, ela volta a ser contabilizada para a distribuidora e não mais para o varejista, né? Outro conjunto de aplicação, que é a suspensão de fornecimento, né? Essa é um conjunto de aplicação que sempre, né, o pessoal sempre tem dúvidas, sempre é muito chamado, né? Sempre tem reuniões com a CCE. Então, como que funciona a suspensão de fornecimento nesse modelo simplificado que a gente está falando aqui no PDC 1.8? Então, bom, primeiro, quais são os motivos, né, do varejista poder solicitar uma suspensão de fornecimento? São dois, né? Se o consumidor estiver inadimplente com ele, né, e aí teve uma resolução do contrato de representação varejista em função de inadimplemento do próprio representado, do próprio consumidor, ou nos casos de resilição. Então, o varejista fala, em 90 dias, consumidor, infelizmente, eu não quero mais te suprir, e em 90 dias, o consumidor ele não toma nenhuma ação, né? Então, se ele não toma nenhuma ação, aí o varejista está liberado para também entrar com o processo de suspensão de fornecimento, tá? Então, como que funcionam então as aplicações? Os dados a serem enviados é justamente esses quatro, muito simples, né? Então, qual é a unidade, né? Qual é o código da distribuidora que a unidade está conectada, né? Qual é o motivo da suspensão de fornecimento? Se é inadimplemento do próprio consumidor ou se é uma resilição lateral por parte do varejista, né, que o varejista não quer mais representar. E aí, por isso que, se for uma inadimplência do consumidor e o varejista quer suspender o fornecimento desse consumidor, o varejista tem que enviar essa notificação no mínimo 15 dias antes de abrir essa solicitação de suspensão de fornecimento. Isso que está previsto na regulamentação, né? Antes era 30, foi para 15, tá? Não precisa ser coincidente com os dados de contabilização, com as datas de contabilização, então é 15 dias corridos mesmo, né? E no caso de resilição unilateral, que o varejista não quer mais representar esse consumidor, então pela regulamentação ele só pode fazer isso após 90 dias, então ele tem que notificar, passar os 90 dias e aí sim poder suspender, se o consumidor, claro, não foi para o novo representante, não voltou para o cativo, se puder, né, aderir ao CCE ou não, né, se ele puder, né, se ele for abaixo do MBEG, ele não pode, mas se ele não tomar nenhuma ação desse tipo, aí sim, então, após esses 90 dias, o varejista pode solicitar. Por isso, muito importante o motivo e a data, porque justamente, se acontecer algum problema nessa suspensão de fornecimento, a primeira coisa que a gente vai perguntar é, varejista, cumpriu o regulamento, notificou o consumidor com essas devidas antecedências, né? Cadê a prova, né? Então, se acontecer algum problema nisso, a primeira coisa é cumprir esses dados de notificação que podem ser monitorados ou fiscalizados, tá? Então, uma vez feito isso, né? Então, a distribuidora vai receber uma notificação nesse sistema novo, e aí a distribuidora só tem que me responder se suspendeu ou não. E a distribuidora tem um prazo de 10 dias para fazer isso, para suspender fisicamente o consumidor, né? E aí tem a questão, né? Se suspendeu, fala ok, a unidade suspensa. Se não suspendeu, tem que justificar, né? E aí a justificativa pode ser diversa, né? A distribuidora pode. Aí não vai ter análise de mérito, pelo menos pela CCE, né? Mas pode ter diversas justificativas que a distribuidora possa dar aqui, né? Para que não tenha a suspensão, tá aberto, o campo está aberto, né? Para a distribuidora falar, olha, não consegui suspender por um determinado motivo, né? E aí, claro, se a distribuidora justificar, a carga permanece com o varejista. Claro que está transparente aqui a justificativa, e se acontecer, e se isso for para uma esfera administrativa, né? Falar, olha, não, se eventualmente o varejista julgar que a distribuidora falar assim, olha, esse motivo não é um motivo válido, aí o varejista pode entrar nas esferas administrativas da ANEEL e conseguir pleitear essa suspensão de fornecimento pela distribuidora, tá? Mas a CCE não vai ter nenhum juízo de mérito, ela só vai disponibilizar o ferramental para que esse processo seja transparente, tá? Então, a distribuidora, ela ou aceita a suspensão ou não aceita a suspensão. Se não conseguir suspender, tem que justificar. Bom, e se a distribuidora não falar nada, né? Então, 10 dias, manda a solicitação e a distribuidora ela não fala nada, né? Então, aí
o que está previsto na regulamentação é que automaticamente a CCE deve colocar essa carga debaixo da distribuidora na contabilização. Então, a distribuidora automaticamente assume essa carga, né, em função de não ter sido omissa, em tese, né, nesse processo de suspensão de fornecimento. Tá? Então, só no caso de pedido de suspensão de fornecimento que a distribuidora não justificou, ou seja, ela foi omissa nesse processo, ou omissa talvez seja uma palavra muito forte, mas ela atrasou nisso ou não justificou, que aí sim a carga vai ser contabilizada debaixo da própria distribuidora. Bom, então nesse processo a gente consegue uma comunicação mais ágil aqui entre todos os players, né? Então, o varejista não precisa ficar caçando a distribuidora para comunicar, então aqui já vai estar uma comunicação centralizada, vai ter elementos para fiscalizar a notificação do varejista para o seu consumidor. Aqui a gente garante que a distribuidora não é omissa nesse processo, então ela vai tentar suspender, se não suspender, deve ter uma justificativa, e aqui está tudo transparente para que seja eventualmente auditado em esferas administrativas se acontecer alguma coisa. Tá? Bom, entrando aqui nos últimos conjuntos de APIs, né, então o conjunto número 6 é o desligamento de varejista. Então, se porventura algum varejista quebrou, né, e aí a CCE tem que desligar esse varejista aqui, então, hoje a ANEEL ela deu a incumbência da própria CCE notificar os representados desse varejista, né? Só que a CCE não tem o contato deles, né? Então, por isso que quando uma vez iniciado o desligamento do varejista e também no efetivo desligamento, né, da deliberação pelo conselho, pelo desligamento do varejista, né, a CCE, por meio de APIs também, vai solicitar para a distribuidora o contato, né? Então, a CCE vai falar, quais são as unidades consumidoras debaixo dessa distribuidoras, né? No qual o varejista responsável pela representação está sendo desligado, né? E o mês do efetivo desligamento, né? Então, a distribuidora vai lá, ao receber isso, ela deve retornar com o e-mail, né? Para a comunicação eletrônica mais atualizado que ela possui, né? Afinal, a distribuidora ela tem ainda o contato com o consumidor em função do faturamento do fio, então algum contato, né, de faturamento há ali, principalmente contrato eletrônico, então ela retornaria isso para a gente, para a CCE, fazer esse disparo de uma mensagem padrão, né, falando, olha, determinado varejista, o seu representante na CCE, ele está sendo desligado, portanto, você tem um prazo de um mês aqui até o efetivo desligamento para achar um novo fornecedor, para retornar ao cativo, se a distribuidora quiser, né, ou se a distribuidora, e aí, ao retornar ao cativo, a distribuidora pode atendê-lo tanto com assento de CCE ou pelo atendimento precário, né, que a gente está apelidando aqui na regulamentação, que é o atendimento no cativo, só que excluindo a distribuidora de determinados custos, então ela pode faturar o maior entre TE e PLD mais encargos, né? Porque ela não está esperando essa carga de volta dela, então, mas se ela quiser fazer esse atendimento, ela pode, né? Ou aderir a CCS, então o consumidor pode trocar o fornecedor ou voltar para a distribuidora, seja CCE, com assento de CCE ou atendimento precário, ou uma terceira opção é aderir a CCS se puder, né? Mas esses pequenininhos provavelmente não vão optar por isso, tá? Claro, essas rotinas vão ser utilizadas nas outras aplicações. Então, uma vez que tem o desligamento do varejista, né, e o consumidor achou um novo fornecedor, o novo fornecedor varejista vem aqui, lá naquela aplicação lá de portabilidade, e a partir do momento que ele fala, esse consumidor é meu, já está automaticamente validado. Então, em casos que o varejista atual, que está sendo desligado, é o representante atual, e um novo vem solicitar, se ele está em desligamento, não precisa ter aquela validação lá do slide anterior, né? Porque ele está sendo desligado mesmo, né? Então ele não entraria aqui para dar o aceite, né? Então, automaticamente, se está em desligamento, qualquer mudança de fornecedor ou retorno ao cativo já é validado automaticamente, não precisa daquela validação do atual fornecedor, tá? E claro, se o consumidor ele não foi diligente para ir atrás de um novo varejista ou retorno para o cativo, aí a CCE solicita a suspensão de fornecimento. Então, a própria CCE que começa a rotina aqui do conjunto de APIs número 5, né? Então, é ela que solicita a suspensão de fornecimento para a distribuidora, que vai ter 10 dias, né? Em função desse desligamento do varejista e o consumidor ele não foi atrás de outro fornecedor ou retornar para o cativo, tá?
E, por fim, temos aqui uma aplicação de edição cadastral, claro, né? Então, uma vez o consumidor estando aqui no Mercado Livre, né, tem que ter uma possibilidade de mudar a titularidade. Então, se mudou o representante, qual é o titular daquela unidade consumidora, aqui deve ser atualizado, né? Status, né? Então, aquela unidade consumidora pediu, ela mesma fechou o negócio e pediu suspensão. Então, a distribuidora pode vir aqui suspender, né? Porque desligou realmente, pediu a suspensão de fornecimento o próprio consumidor mesmo, né? Montantes de uso, então se subiu, desceu, então pode ser atualizado e assim por diante, via uma atualização direta das distribuidoras desses dados aqui na CCE, tá? Bom, com isso a gente encerra o que é o novo modelo, então uma ideia aqui que a gente trouxe de como que funcionam esses processos e essas aplicações, tá? E isso tudo está regido pelos PDCs, né? Principalmente o PDC 1.8, e aí agora a gente só vai aproveitar esses minutinhos aqui, esses 10, 20 minutinhos de apresentação para abrir para as dúvidas, para falar um pouco das regras de comercialização. Então, tem 4 cadernos em consulta pública das regras de comercialização. Na prática, como eu falei para vocês, não muda nenhum conceito, né? Então, na prática, o que as regras estão fazendo, né? E aqui acho que é mais fácil já colocar a ilustração, né? Então, na prática, uma vez trocado as informações de medição conforme as APIs que a gente mostrou, né? Então, o que vai acontecer? A CCE, ao descer no sistema de contabilização dela, ela vai descer de maneira agregada, né? Que não faz sentido, né, a gente contabilizar aqui de maneira individualizada, né? Então, a gente vai agregar essas informações de medição e retirar da carga, né, da distribuidora. Então, eu ponho um menuzinho, então tudo que eu li de medidor da distribuidora, eu retiro a carga que veio via essas aplicações dela e coloco no perfil de contabilização do varejista. Então, basicamente isso, o módulo de medição contábil é exatamente isso que ele faz. E, claro, o módulo de encargos, o módulo de energia de reserva, o módulo de consolidação de resultados, eles têm que ser alterados para justamente dar o efeito financeiro, né? Então, se eu reduzir a carga da distribuidora, né, e coloquei do varejista, eu, além de atualizar a carga, lá o tal do TRC, né, que é nosso acrônimo de carga final, né, eu tenho que atualizar o efeito financeiro lá na distribuidora, né? Então, o módulo de consolidação de resultados, a quantidade de encargos que a distribuidora e o varejista paga, então por isso que tem alteração no módulo de encargos, e o energia de reserva também, que é o encargo de energia de reserva, que também é a mesma coisa. Então, por isso que os módulos estão sendo alterados, mas basicamente é por causa desse remanejamento de consumo, tá? E nenhum conceito está sendo alterado. Claro que tem aquela questão do atraso de suspensão, né? Então, se a distribuidora, né, quando a gente aciona o atraso de suspensão e a distribuidora, após 10 dias, né, não suspende, não fala nada, nenhum motivo, né, o porquê não suspendeu, então a CCE, né, vê que não tem nenhuma justificativa da distribuidora, então ela faz exatamente o contrário. Então, o consumo que dado para a registro, ela tira e devolve na distribuidora, né? Então, basicamente, os módulos de regra fazem isso. Uma vez agregado, tira da consumo da distribuidora e coloca no varejista e atualiza todos os efeitos financeiros do consumo, que é basicamente os encargos e o resultado da MCP, né? E se tiver omissão, fazemos ao contrário, né? Se tivermos alguma omissão da distribuidora pela suspensão de fornecimento, ela não avisa nada, né? Então a gente tira essas cargas aqui e volta na distribuidora e todos os efeitos também, encargos, MCP, energia de reserva e assim por diante, tá? Isso vale, né, tanto, e aí essa questão de atraso de suspensão, né, vale tanto para esse modelo de APIs que a gente tem aqui, mas também vale para o modelo atual, né? Então aqui é importante ressaltar, né, que a gente até agora falou do modelo novo, simplificado, mas esse conceito de se tiver não tiver nenhuma resposta da distribuidora em função de falar se conseguiu suspender ou não, tanto vale para o modelo das APIs, né, de eu retirar do consumo varejista e colocar na distribuidora, quanto vale para o modelo tradicional, que eu tenho as modelagens em perfil, tem o nosso MEDC, né, que é a contabilização individual, modelagem em SIGA e tal. Então, uma vez que a distribuidora não faça isso, a CCE vai flegar o ativo lá no SIGA, né, e esse ativo passa a ser contabilizado pela distribuidora também. Então, isso vale tanto para o modelo novo simplificado, quanto as cargas que já estão ali migradas pelo modelo tradicional de cadastro, tá? E claro, isso também vale, isso está na norma da ANEEL, vale para a transmissora, né? Só que o ponto é que a transmissora não é agente da CCE. Então, se a transmissora não cumprir com os dados de suspensão de os prazos de suspensão de fornecimento, né, se é solicitado,
a CCE não consegue imputar um valor financeiro, contabilizar junto com a transmissora no mercado, né? Porque a transmissora não faz parte do mercado de energia, né? Então, na prática, o valor financeiro desse atraso ele vai ser mensurado pela CCE, e se essa carga estiver debaixo de varejista, né, conectado à transmissão, que eu acho muito improvável, né, porque cargas transmissoras são gigantes, então são consumidores livres aqui na CCE aderidos, né, mas se estiver debaixo de varejista, o varejista deve ir atrás na transmissora para esses efetivos pagamentos, né, se for consumidores aqui na CCE, a CCE mesmo vai solicitar o pagamento pela transmissora, e caso, claro, a transmissora não fizer esses pagamentos para cobrir esse efeito financeiro no mercado de curto prazo, aí pode ser acionado a ANEEL em férias administrativas para que a transmissora pague, né? Mas vai estar transparente aqui todo o processo de como foi feito esses cálculos e esse efeito financeiro desse atraso de suspensão. Tá? Por fim, só alguns pontos de atenção, né? Então, temos aqui esse modelo simplificado que a gente apresentou das APIs, ele vale para consumidor puro, né, representado por varejista. Né? Qualquer outra coisa segue nossos modelos atuais, porque qualquer outra coisa são poucos consumidores, né? O grande volume no qual a gente precisa modernizar, digitalizar, fazer essa comunicação ágil são os milhares e milhões de consumidores que vão vir de baixo varejista. Né? Aqueles que não estão de baixo varejista seguem o fluxo normal. Tá? Então, quem não se aplica às APIs? Consumidores não representados por varejista, que são os acima de meio mega que optarem pela adesão da CCE, os parcialmente livres, né, que queiram essa condição especial de atendimento, que é parcialmente livre. Então, os parcialmente livres, dos 50 mil cargas que a gente tem aqui, apenas 11 é parcialmente livres. Né? Então, por isso que é muito pouquinho. Né? Então, quem é parcialmente livre também não precisa vir pelo modelo de API, segue o modelo tradicional. O modelo tradicional, ele não vai ser desconectado, né? Ele só vai ter um determinado momento que a gente vai ter a mudança de chave, que quem está representado para isso só pode vir pelo modelo novo em função dessa eficiência de troca de informações. Né? Só complementando aqui, quem não entra no modelo simplificado também é os conectados em transmissoras, né? Não faz sentido eu fazer com que as transmissoras tenham APIs aqui, né, para trocar dados com a CCE, são cargas extremamente pontuais, né, que estão na rede básica. Os conectados em rede compartilhada, porque se tiver consumidor debaixo de rede compartilhada, a CCE precisa rodar a topologia para valorar essas perdas de rede compartilhada, então por isso que a gente precisa do cadastro completo e mapeamento de ponto e tudo mais, né, mas quem está no poste aqui de média tensão, né, não está em rede compartilhada, está em rede da distribuidora mesmo, né, então a probabilidade disso acontecer é raríssimo. Né? Classe de autoprodução, produção independente, que querem fazer geração própria, então aqui, né, para a CCE valorar os benefícios dos encargos, então tem toda uma regra robusta para fazer esse abatimento de encargo, então por isso que a gente precisa da modelagem completa, né, para sempre vincular o ativo à geração, então por isso que cargas de autoprodução precisam ser feitas no modelo tradicional e não no modelo novo, né? E também aqueles que planejam participar da resposta à demanda, né? Que geralmente são cargas grandes, né? Mas se essas pequenininhas que estão debaixo de varejista quiserem participar da resposta à demanda, então elas não viriam pelo modelo simplificado, viriam pelo modelo tradicional, tá? Em algum momento, e aí um segundo aviso, né? Em algum momento a ideia é que tenha uma mudança de chave. Então, a partir do momento, assim que tenha a regulamentação posta, né? Então, quais são os prazos de envio de dados, quais são os próprios dados que vão ser trocados, né? Então, a ideia é que tem um tempo de adaptação dos agentes, então, os varejistas e as distribuidoras para adaptarem esse modelo integrado para a CCE, é claro, a CCE também vai integrar essas APIs, né? Então, quando tiver a regulamentação, a entrega da CCE das APIs, né? Vai dar um tempo para os agentes se adaptarem, né? E para realmente ver quanto que seria essa data de corte. Então, as novas migrações de consumidores só poderiam entrar desse novo modelo, né? Consumidores debaixo de varejista. Tá? Então, isso vai ser, claro, a CCE vai fazer workshops para auxiliar essas integrações, a gente vai ver qual que é o melhor timing dessa mudança de chave, mas a ideia é que a CCE apresente um cronograma nessa consulta pública, até para dar visibilidade à ANEEL e a visibilidade aos agentes. Tá? E também pode também ser estudada uma transição. Então, hoje, todos os varejistas, todos os consumidores, né, eles estão sendo todas as migrações, elas estão ocorrendo no modelo tradicional, modelo burocrático, digamos assim, né?
Tem que ir lá, entrar no sistema da CCE para cadastrar o consumidor, depois fazer a modelagem, adaptação da medição, SCDE. Então, todo mundo está vindo nesses sistemas nossos, vários sistemas nossos, esse modelo mais burocrático complicado. Pode ser que, então, eu acho que isso talvez seja interessante, a gente acha interessante que quem já veio nesse modelo, talvez migrar por esse novo seja mais simples, porque esse novo modelo ganha, por exemplo, suspensão de fornecimento. Nesse modelo tradicional nosso, tem que abrir chamado. No modelo novo, não. Se tiver nesse modelo novo já com tudo integrado, né, é só via aplicação, né? Então, pessoal, controlar a suspensão de fornecimento via chamado na CCE, né, é extremamente burocrático. Então, por isso que seria interessante a gente criar um cronograma de transição também, pelos atuais que já estão migrados hoje, é, mudar a chave para esse novo modelo. Mas tudo isso vai ser conversado com muita calma, né, com os agentes para que isso seja feito de maneira paulatina, né? E um último ponto aqui seria as discussões de Open Energy. Então, na primeira fase da consulta pública, foi dito muito isso, né, para o consumidor ser empoderado, de falar para seus dados devem ser disponibilizados para quem ele deseja, para justamente oferecer ofertas de economia, de redução de custo com energia e assim por diante, né? A gente também, a ANEEL, ela pôs à luz nesse ponto, nessa segunda fase da consulta pública, e pediu até para a CCE se manifestar com relação a isso, e a CCE gosta muito da ideia do Open Energy. O problema é que é um processo grandioso, né? Então, muito que estava sendo ventilado é a CCE ser um grande banco de dados que vai agregar todo o banco de dados de todos os consumidores das distribuidoras, todos os dados que estão no livre, e aí o consumidor viria aqui na CCE, dar um ok para ele representar. Não, isso não faz sentido, né? Até pelo Open Finance, quando a gente coloca e vê como que foi feito isso nos bancos, não é o Banco Central que centraliza tudo, né? É os próprios agentes que trocam informação entre eles através de aplicações, APIs padronizadas pelo próprio Banco Central, né? Então é isso que a gente vai trazer também nessa consulta pública, a parte do Open Energy, só que com muita racionalidade, porque é um processo bem grandioso, envolve custo, tem que ter uma cooperação do setor em troca de informações, né? E tem muita confiabilidade também, a confidencialidade, né, tem que ser garantida, né, tem custo, né, muito atrelado a isso, né, então, na ordem de milhões, né, então, se a gente vai fazer realmente um Open Energy, quanto isso vai custar, né, quem vai pagar por isso, então, tudo isso tem que ser debatido com muita calma. Então, a ideia, sim, é que os agentes contribuam sobre isso, a CCE foi chamada também a dar uma luz nesse tema, então, a gente também está esse tema em voga aqui para a gente contribuir, tá? Bom, alguns últimos avisos. Então, dia 24, na sexta-feira que vem, a gente vai ter um Momento Capacita. Então, aqui a gente passou, apesar de ter sido uma apresentação muito técnica, né, a gente passou um pouco rápido. Então, no Momento Capacita da semana que vem, todos os agentes estão convidados a participar. A gente basicamente pode repassar essa apresentação com um pouco mais de detalhes, e aí os agentes podem também mandar mais dúvidas, fiquem à vontade lá. Então, vai ter um segundo momento nosso também lá para falar dessa CP e também tirar mais dúvidas. Também pode utilizar nossos canais de atendimento. Então, o pessoal de atendimento recebe as dúvidas, encaminha aqui para as áreas responsáveis que está montando junto com a ANEEL esse novo modelo, né? E, claro que a CCE montará um plano de capacitação de tecnologia. Então, uma vez que a CCE vão entregando as APIs, né? A nossa tecnologia vai entregando aqui as APIs, né? A regulação já está posta, a gente vai chamando as distribuidoras, os agentes varejistas, para começar a testar esse novo modelo, para ele ser, para a gente conseguir colocar ele no ar com a maior confiabilidade possível, tá bom? Então, encerramos aqui, e agora vem a parte de dúvidas. Olá, Gustavo, tudo bom? Obrigada pela sua apresentação, foi muito clara. Eu busquei organizar as perguntas que vieram, né, ao longo da sua apresentação, o pessoal já foi se animando e fazendo várias perguntas aqui, então busquei organizar aqui as perguntas para passar as que estão no chat, depois a gente abre para todos, né, para quem quiser levantar a mão. E só para esclarecer, a gente vai disponibilizar, né, a gravação, a apresentação do evento, e veio uma pergunta sobre a questão de compilação das perguntas. A gente pretende depois fazer um documento, sim, no site, aprimorar o nosso FAQ para trazer as principais dúvidas de hoje e também do Momento Capacita, né, que terá.
Eu vou então começar aqui. A ideia é passar todas as perguntas, né? Eu só dei uma organizada para a gente tentar juntar os assuntos, tá? Bom, então uma primeira pergunta é com relação à denúncia, se ela também poderia ser realizada pela API ou se ela continuaria sendo feita diretamente na distribuidora. Por hora, a proposta montada é que a denúncia seja do jeito que é hoje, né? Para a distribuidora em particular. Né? Por que isso? Né? Porque senão o consumidor, para eu garantir que de fato ele deu um ok nessa denúncia, né, ele teria que entrar nos sistemas da CCE e dar um ok. Então, se a gente, você vê que o consumidor não participa dessa relação, né? Então, se a API fosse utilizada já para ser uma carta denúncia para a distribuidora, eu precisava colocar o consumidor no meio desse processo, né? Então, essa formalização dessa denúncia ainda permanece com a distribuidora, né? Então, por isso que por hora não. Mas, né, uma das coisas que a ANEEL colocou em consulta pública foi a questão da CCE é, ser a responsável pelas assinaturas dos CCVs, né? Então, aqui a gente também vai ponderar sobre isso, né, de como que a gente pode é, é, fazer com que a gente internalize isso aqui dentro da CCE, mas também ponderar sobre custo, sobre prazo, né? Então, a gente está avaliando. Talvez com essa assinatura do CCV, se a CCE internalizar, talvez aí sim a denúncia também pode ser por aqui. Mas por hora, pelo menos a proposta apresentada é que o consumidor não participe desse processo, né, para ser o mais célere possível com relação ao CCE. Então a denúncia pode ser, ainda seguiria o processo apartado. Né? Ok, vamos para a próxima. Com relação ao novo processo simplificado, foi questionado se a CCE passa a não ter mais a etapa de validação da migração, ou seja, após o envio do aceite pela distribuidora via API, se o processo já estaria concluído. Sim, processo concluído. Se a distribuidora deu ok, concluído. A próxima a mesma, bem parecido, né? Se pela proposta apresentada, entendo que não haverá mais a etapa de cadastro do ponto de medição por parte das distribuidoras. E o envio da medição seria realizado pelas distribuidoras via API, certo? Isso sim. Sendo assim, as distribuidoras não podem mais solicitar nenhum tipo de adequação do SMF para efetivação da migração? Essa pergunta é muito boa, né? Depende, né? É telemedido? Né? A alta tensão, 99%, ou grande parte das distribuidoras está telemedido. Então, se aquele consumidor em específico tem uma medição que não é telemedida ou que realmente tem uma dificuldade para a distribuidora conseguir enviar esses dados para a CCE, então, de fato, tem que ter algum tipo de adaptação, né? Mas a ideia é que não tenha, né? Não tenha que ter nenhuma adaptação e as distribuidoras utilizem o próprio sistema de medição já telemedido e automatizado que elas usam para o próprio cativo, né? E o que é o grande ganho também é que muita justificativa é, não, é porque a CCE, o padrão da CCE é tal, eu tenho que conectar com a SCDE, eu tenho que pedir o mapeamento de ponto, tudo isso sumiu, né? Então a parte CCE sumiu, a parte da distribuidora provavelmente não precisaria ter nenhuma adaptação, porque a alta tensão, de fato, já está telemedida, já está consistida, né? Mas pode ter algum caso ou outro que não tenha, e aí sim precisa ter adaptação do SMF. Tá? Ok, outro ponto é sobre a DHC, se será responsabilidade da distribuidora inserir os dados e se ela ainda seria necessária, tendo em vista que a cota do Proinfa está sendo utilizada pelo consumo mensal. Excelente pergunta. Primeiro, é a distribuidora que vai mandar, porque não fazia muito sentido, né? O consumidor mandar um dado que é da distribuidora, o varejista mandar um dado que é da própria distribuidora e a distribuidora vai lá e valida. Então, e aí tinha muito. Hoje ela valida 12 campos no nosso sistema, né? Então, os 12 meses e assim por diante e tal. Então, muito dado para preencher e assim por diante. Então, a ideia é só mandar um dado em mega médio daquela unidade. Né? Então, nem precisa ficar mandando dos 12 meses em megawatt-hora, é só um dado mega médio. E sim, precisa preencher porque o Proinfa ele foi atualizado, então o Proinfa ele não utiliza mais desses dados históricos de cativo, né, para que eu ache a cota do Proinfa. O Proinfa está sendo calculado em tempo real. Porém, essa informação é crucial
para a participação dos MCSDs de energia existente, né? Então, a distribuidora ela pode descontratar a energia existente com base naquilo que migrou. E qual a informação? Qual que é o mega médio, né, migrante? É exatamente o mega médio da DHC. Tá? Então, por isso que precisa ter esse dado. Ok, agora seguindo algumas perguntas sobre a questão de recusa, né, da migração pela distribuidora, né, se teria a data de migração, caso ela não ocorra no mês indicado, se teria algum controle de data fiscalizado pela CCE no caso de descumprimento, bem como se teria alguma previsão de penalidade se a distribuidora não cumprir o prazo de análise de 5 dias úteis. Perfeito. Então, a ideia, né, é que assim que migra o consumidor, apesar de ser 180 dias, né, já coloca na API, né, já coloca na API já para justamente efetivar, né, e a gente ter transparência, né, o varejista ter transparência, né, se a distribuidora já vai negar ou não, né, e assim por diante. Né? Então, a CCE, ela não como eu disse, né, a gente sempre vai deixar todas as APIs e todas as justificativas disponíveis, mas a CCE não vai fazer nenhum juízo de valor, assim como não faz hoje no processo tradicional. Né? O ponto é que no processo atual também não há, apesar de ter os 5 dias úteis, a gente deixou no processo atual ter 5 dias úteis, no processo novo também a resposta seria em 5 dias úteis, né? O processo atual não tem nenhuma penalização e, portanto, a gente não colocou isso no processo novo, nenhuma penalização por essa morosidade de resposta da distribuidora de não cumprir os 5 dias úteis. Só que a gente tem todos os elementos para mapear quem não respondeu dos 5 dias úteis, fazer alguns relatórios, enviar para a ANEEL, para ser objeto de fiscalização, ver os motivos e assim por diante. Então, na prática, esse modelo novo faz com que tudo fique transparente. Né? Então, por hora, não tem uma penalização por respeito a esses prazos, mas está tudo transparente para que medidas administrativas possam ser feitas. Tá? Agora, só voltando um pouquinho sobre DHC, acabaram de aparecer duas perguntas, né? Só confirmando se o varejista que continua fornecendo os dados do DHC ou é uma etapa da distribuidora. Uma etapa da distribuidora, né? É a etapa da distribuidora. Nesse novo modelo, é a etapa da distribuidora. Tá? Tá. E também outra pergunta é que se o dado do DHC é para permitir o uso para o MCSD, que é interesse das distribuidoras, que a responsabilidade para a declaração retorne à obrigação delas e não do consumidor. Então, realmente vai ser a obrigação da distribuidora fornecer a DHC. Com relação a envio de dados de medição, foi questionado se as distribuidoras vão ficar sem os dados, né, até o 7º DU, ou seja, se os consumidores continuam sem os dados de consumo, como é hoje, e as distribuidoras alegam que tem até o prazo do 7º DU para ajustar, se isso continua assim. É o mesmo problema que a gente tem lá do 5DU de resposta à migração. Né? Então, o que a gente buscou aqui? Né? É fazer com que essa troca de informações seja mais célere via APIs, né? E não precisa toda aquela adequação de CMF, adequar o CDE, mas essa questão ainda continua. O prazo que está no modelo vigente, assim como no novo, é a obrigação de envio diário. Porém, todas as consistências de eventuais problemas na medição têm que estar resolvidas até MS+7. Então, ainda há esse risco de, em algumas unidades consumidoras, né, o varejista ficar um pouco cego nisso, porque a distribuidora pode ajustar até MS+7, né? Aí um complemento, né, se os dados são enviados em base horária ou se continuará da mesma forma ou se terem em 5 minutos, né, vão ser em 5 minutos, é o que está previsto, confirmando, né, Gustavo? O que está previsto é 5 minutos, tá? Então, para continuar, então a ANEEL preferiu continuar na mesma base atual, né? Mas, claro, pode ter contribuições com relação a isso, mas por hora a gente está construindo com base no que é a diretriz da ANEEL na primeira fase, né? Que é de 5 em 5 minutos. E aí, com relação aos ajustes de medição, foi questionado se tem que reenviar apenas os dados ajustados, né? Se seria ou se seria o mesmo template, ou se seriam todos os dados novamente, né? O último envio sempre sobrescreve os dados enviados anteriormente, né? Então, quando tem os ajustes, se é só o complemento ou se sobrescreve tudo. Eu preciso checar essa informação com o pessoal da tecnologia, mas eu acho que sobrescreve, né? Então, é sempre o último dado, se diz lá em MS+7, né? Então, MS+7 talvez seja o que o pessoal tá vendo é de ser sobrescrito, tá?
mas eu preciso checar essa informação. Ok. Aí outra pergunta, o prazo de registro de energia atual 8º DU dos contratos do clique será ajustado? Pergunto, pois as distribuidoras possuem até o 7º DU para ajuste de medição e a CCE até o 8º para aprovar. E isso onera o processo de faturamento para o consumidor. Muitas vezes é necessário fazer estimativa, o que não reflete a realidade de consumo da UC. Aqui só lembrando, né, que a etapa de aprovação da CCE não tem. Não sei se o Gustavo tem algum complemento. Não tem mais, né? Então, o 8º DU não tem. Claro, a CCE ela vai fazer consistências mínimas, né? Então, vamos supor que a distribuidora, nesse novo processo, ela mande um dado, 1 bilhão de megawatt-hora numa hora, né? Então, a gente roda uma rotina para travar no basicamente 25% a mais do valor do MUSD, né? Então, a gente trava esses valores absurdos, né? Então, consistências mínimas a gente vai fazer, tá? Mas de uma maneira automática, tá? Desses outliers, justamente para não prejudicar, né? Não ter alguma coisa muito absurda que vai ser contabilizado, né? Mas não vai ter essa consistência no 8º dia útil da CCE. Com relação a isso, né, tem a dinâmica do mercado. Então, essas reclamações de ponto de medição, que a distribuidora tem até o 7º dia útil, isso daí não é um pleito essencialmente desse novo modelo, tá? É um pleito generalizado do modelo vigente também, tá? Então, se isso precisar ser, se os agentes entendem que isso é um problema, que dá muita dor de cabeça, então a gente pode debater isso junto à ANEEL, para justamente tanto o modelo vigente quanto o novo, esses prazos serem adiantados, mas também, vamos lá, né, tem que ver o lado da distribuidora, que tem que fazer todo esse trabalho, né, então, até que ponto, né, um serviço de excelência que o varejista, que não paga nada por isso, quer, por um processo dele, frente o que a distribuidora tem que entregar, né? Então, só tem que tomar cuidado nessa ponderação. Então, por isso que isso é um debate, a gente sabe que é um problema, é um debate, mas que isso a gente tem que ser costurado junto com a ANEEL, para justamente ver o que é mais razoável, tá bom? Mas isso não é um problema de hoje, tá? Não, o novo modelo não ele não veio corrigir isso, tá? Ele veio apenas fazer com que as trocas sejam mais ágeis, mas se isso é de fato um problema, ainda ele não veio abordar assim, ele não veio ter essa taxa exatamente nesse ponto. Tá? Ok, com relação a, até veio de novo a pergunta, com retorno ao cativo, se não será como está na resolução, com prazo de 5 anos, é que eu acho que foi apresentado o item do retorno ao cativo, né, existem várias situações em que ocorre o retorno ao cativo, né, por vontade do consumidor Isso. Ou por ele não ter um fornecedor, né, mas eu acho que por vontade do consumidor não mudou a resolução, né? Isso, a questão de voltar depois de 5 anos, né, que nem a Adriana falou, tem que respeitar os 5 anos, a não ser que a distribuidora aceite ele antes, né? E se a distribuidora aceitar ele antes, ela entra lá na API, né, e fala, olha, determinado consumidor, eu aceitei ele antes, ele assinou o CCE e, portanto, ele pode retornar ao cativo, né? Ou o determinado consumidor perdeu o seu fornecedor varejista por desligamento da CCE, ele está adimplente, né, que esse varejista, mas infelizmente esse varejista foi desligado, então estou atendendo ele de forma precária, entre aspas, né, no qual eu não assinei o CCE, mas aceito ele aqui, né, faturando a energia entre maior NTTE e PLD ou PLD mais encargos, né, então é nesses casos específicos, mas por vontade do consumidor, exclusivamente se a distribuidora não quer ele de volta, é só 5 anos mesmo. Aí, com relação aos dados de medição via API, foi questionado se teremos a possibilidade de consulta dos dados por UC individualmente, após submetido pela distribuidora, ou o retorno da CCE será apenas o pacote fechado, o consumo agregado por varejista. Não, é individual. Então, todos os varejistas vão ter a API de consulta da medição, pela sua própria UC representada. Então, é individual. Claro, vai ter o individual e, uma vez contabilizado, a CCE também vai divulgar o agregado. Agora, com relação a possíveis recontabilizações, no caso onde for identificado algum tipo de fraude no sistema de medição que gere necessidade de recontabilização dos dados de energia junto à CCE, para quem seria atribuído o emolumento do processo de recontabilização? Fraude? Porque acho que Olá. o processo de recontabilização em si, né, por hora não mudou, né? O PDC que trata da recontabilização, né, Gustavo? Exatamente. Então, assim, não mudou. Então, se no processo atual tem algum problema na medição, então é aberta uma requisição,
Claro, se tiver no modelo tradicional, é editado os dados de medição no SCDE, se é um modelo novo, é editado os dados de medição conforme as APIs, né? E o emolumento ainda continua sendo por unidade consumidora, tá? É, enfim, então continua o mesmo processo atual, né? Então não mudou. Aí aqui veio também duas preocupações sobre a questão do desligamento por descumprimento de obrigações do varejista, né? Mencionando que existem alguns casos que por equívoco operacional cometido pelo agente, que é rapidamente sanado, teria a suspensão hoje, né, já ocorre a suspensão do procedimento de desligamento. Então, o questionamento é se esse envio de notificação logo no início do procedimento de desligamento não poderia provocar um efeito adverso de provocar essa perda significativa de clientes do varejista, o que poderia até dificultar a subsistência dele, causando um dano maior ao mercado. Então, o que vocês pensam disso? Não seria mais adequado aguardar o prazo de defesa do consumidor varejista antes de enviar a notificação para o C? E tem uma segunda pergunta, né, concordando e sugerindo um prazo de cura antes do envio da notificação aos clientes. Perfeito, né? Hoje o que está previsto na regulação é, uma vez eu abro o processo de desligamento, então eu já aviso o consumidor, porque pode ser que ele venha a ser desligado. Então, é até uma precaução para dar tempo do consumidor achar um novo fornecedor, né? Então, eu preciso ter esse tempo, né, para dar. Então, por isso que a partir do momento que abre o processo, de fato, a gente avisa o consumidor representado para que ele seja diligente, né? Porque senão ele vai ter a suspensão de fornecimento se ele não ter determinada agilidade ali para achar um novo fornecedor. Agora, o ponto que vocês trazem aqui é importante e toda a nossa área aqui que cuida de desligamento já está ciente, tá? Então agora vai ter um pouco de parcimônia, né? Se for, esqueceu de pagar R$ 100 de uma certidão, né? Então calma aí, né? Antes de avisar, antes de isso, claro, enseja o processo de desligamento, mas para que não dá esse caos generalizado, né, de aviso ao consumidor, ter todo esse problema, então a área está tendo um pouco mais de parcimônia antes de realmente avisar todo mundo para justamente evitar isso que foi dito na dúvida, né? Bom, agora uma pergunta sobre a questão da suspensão de fornecimento. Não ficou claro se a distribuidora pode reenviar a qualquer tempo sua API com novas informações. Por exemplo, caso tenha enviado uma informação de não suspensa e justificativa, esse status poderia mudar, possibilitando a suspensão e necessidade de atualização das informações. Isso, por isso que tem aquele edição cadastral lá, né, pelas distribuidoras. Então elas podem mudar o status, né, de suspensa. É claro que se a partir do momento que se é não suspensa, né, então continua, ela justifica, né, o porquê não suspensa, então continua sendo para o varejista, mas a partir de outro momento, se ela chegar lá no sistema pela aquela API de edição cadastral e mudar para suspensa, perfeito, então a gente retira aquela UC da agregação, da contabilização, né? Então sim, ela pode mandar a qualquer tempo depois. Bom, aí teve também um comentário sobre os novos contratos CCR, que não teriam previsão de 180 dias para ocorrer a denúncia, conforme a resolução 1081. Desculpa, Eu acho Adriana, que não pode teve responder? Pode. mudança os novos contratos CCERs não têm previsão de 180 dias para ocorrer a denúncia, conforme a resolução 1081. Sim. Agora uma sobre CPF. Para a criação de não agente utilizando o CPF ao invés de CNPJ, como seria a criação via API? Uma vez que minhas empresas não aceitam CPF e apenas CNPJ. Aqui a gente não teria mais minhas empresas, né? Então. O ponto essencial é que a gente não tem mais nada, né? É lá, que nem no primeiro slide. São 6 informações, migrou, acabou. Não tem minhas empresas, não tem nada, né? Então, É tudo por via isso, API e via aceita API, CPF. Então, isso, seria aceita CPF. seria igualzinho à migração de um CNPJ, né? Exato, exato. Então, é exatamente isso, né? É muito simples agora, né? Não tem minhas empresas, não tem SIGA, não tem ACD, não tem nada, né? Outra pergunta também, até no mesmo sentido, né, que também não teria, não haverá mais código SCDE criado pela CCE pelo processo de APIs, correto? A distribuidora irá cadastrar os dados de medição por ativo ou será gerado um lado, varejista, distribuidor, algum tipo de código? Não, é uma coisa que, eu não sei se vocês separaram na apresentação, mas na apresentação sempre, os dois primeiros, né, as duas primeiras informações de qualquer tabelinha que a gente mostra é o C distribuidora, né? Então,
toda vez que a troca de informação vai ser feita, seja de cadastro, seja de medição, as duas primeiras coisas dessa troca de informação é qual é o C, qual é o número da unidade consumidora, que vem na conta de energia mesmo, na conta de luz lá do consumidor, lá no tópico, lá em cima, né, na conta, né? E qual é a distribuidora, porque a gente garante a unicidade daquele consumidor. Porque, claro, o mesmo código pode ter em várias distribuidoras, mas se eu troco a informação sempre pelo código e a distribuidora, eu garanto que esse parzinho aqui sempre é único, né? Então evita de a gente ficar criando um zilhão de códigos, né? Eu lembro que quando eu fazia gestão de consumidor, eu tinha que saber o código SDE, o código da distribuidora, o código da unidade de consumidor, o código de parcela de ativo, o código do ativo, o código do agente, sabe? Então, evita. Então, justamente nosso parzinho UC, código da UC e distribuidora é o parzinho único qual eu refiro aquele consumidor para fazer todas as trocas de informação e contabilização. Tá? Aqui um ponto que também veio repetida a pergunta é se continuaria o prazo da CCED 12DU para aprovação da migração pelo CAD. Eu até antecipo que nesse caso, né, é uma migração para o atacado, não entraria neste modelo, né? Então, a aprovação, todo o processo seguiria pelo processo atual, inclusive com a aprovação pelo Conselho, e a princípio não teve mudança no processo do atacado. Isso, exato. Então, o modelo tradicional, né, que tem ainda, né, após M-12, aprovação de adesão e tal, isso não mudou. Aqui é representado de varejo, né? Então, uma vez aprovado, está validado, né? A CCE não tem nenhum juízo com relação a isso. Mais, né? Aí no Adesão. mesmo, até no mesmo sentido, né, algumas perguntas sobre a questão das APIs, implementação, né? Então, se as atividades seriam obrigatoriamente via APIs ou se seria opcional, aqui já adianto que seria obrigatório, como o Gustavo falou, né, a partir da data, né, que for data de corte, que for implementada, é obrigatória. Uma expectativa de data de implantação de todas as APIs. Aí aqui também posso antecipar que a gente está com o projeto em andamento, né? Existe um cronograma a partir de junho, julho, a implementação de algumas APIs com a finalização até o final, início do ano que vem, mas tudo dependerá também do que sair da consulta pública, né? E o estabelecimento dessa data a partir da qual será obrigatória o uso das APIs, né? Então a gente tem um projeto em andamento. Não sei se o Gustavo tem algum complemento. Perfeito. Então, claro, algumas APIs a gente vai entregar agora no meio do ano, a gente já pode criar ações para os agentes já irem se adaptando, né? No final desse ano, início de 25, a gente tem as outras APIs de mudança de fornecedor sendo entregues, né? Suspensão de fornecimento, então também teria um tempo de adaptação dos consumidores, né? Então, a obrigação vai ser em 25, né? Assim, no mínimo. Né? Então, mas realmente isso é uma questão que está sendo debatida em consulta pública, né? Para a CCE enviar um cronograma factível, né? Para apreciação da ANEEL, justamente ver quanto que seria esse prazo regulatório de mudança de chave, né? E a gente está avaliando aqui nesse tempo de CP para justamente dar essa noção para o mercado e para a ANEEL, né? Aí também sobre a questão da implementação, né, se as migrações iniciadas anteriormente à regulamentação, as que estão em andamento, mas ainda não tiverem finalizadas quando do modelo simplificado, se haveria necessidade de adaptação do SMF, se elas poderiam migrar, né, para o simplificado, acho que isso também é algo a ser tratado nesse momento de transição, né, como estarão as migrações em andamento, se segue pelo processo atual, se já automaticamente migra para o novo, acho que vai ser algo que vai ter que ser tratado para essa transição, né, Gustavo? Exatamente, Adriana. Então, assim, vai ter uma data de corte que novas solicitações só entrariam para o modelo novo, né? E só que o próprio quem já está no modelo vigente, né? Ou que iniciou o processo no modelo vigente, né? A gente vai conversar de como pode ser mudado para o modelo novo, ou se é necessário ou não, tá? E aí e aí com muito diálogo com o mercado, como que a gente pode fazer isso, a gente vai aos poucos fazendo esse período de transição, tá? Mas quando a gente realmente vai pensar em mudar a chave, a gente pode fazer esses alertas, né? Como que pode ser, então faz novos workshops, novas reuniões com os agentes para exatamente esclarecer esses pontos de transição, tá bom?
Aí aqui com relação ao atacadista, né, se a CCE pretende expandir esse processo para o atacadista, pois facilitaria muito se pudessem aderir à migração simplificada. E se o envio do histórico de consumo pela distribuidora em novas migrações também seria feito pela distribuidora em migrações pelo atacadista. Aí tem um ponto, né? Tudo que é debaixo de varejista, mesmo sendo uma carga atacadista, pode vir por esse novo modelo. Então, por exemplo, uma carga de 10 megas que está representado debaixo de varejista, desde que ela não esteja participando de rede compartilhada, né, ela pode vir por esse modelo simplificado, tá? Agora, o ponto é, um consumidor que está aderindo aqui à CCE e Como ele está com a associado. sua carga atacadista, eu vou fazer com que esse consumidor adapte todos os sistemas dele para comunicar via API com a CCE, não faz sentido, né? Então, por isso que, na prática, os aderidos na CCE continuam com o modelo tradicional, porque é muito pouquinho, né? Se você for ver, o que não justifica toda essa transição tecnológica para aquele consumidor mandar dado para a CCE, né? Agora, justifica essa transição tecnológica para quem cuida de varejo, que pode ter uma carga de atacado ali no meio, né? Que também entra nesse novo modelo, tá? Então, por isso que a gente não vislumbra para todo o mercado, e sim para aqueles representados por varejista, né? Aí você comentou aí rede compartilhada, veio também uma pergunta onde teria essa definição clara de rede compartilhada, e tem toda a regulamentação, né, que a gente pode, eu não sei se você tem de pronto aí qual é a regulamentação, senão a gente pode depois no compilado das perguntas, né, das respostas, indicar onde está a definição de rede compartilhada. Ah, sim, a gente já tem isso, eu tenho isso já escrito, né? Inclusive foi até quando a gente estava discutindo, eu falei, mas onde está definido? A gente tem isso salvo em algum lugar, a gente responde nas perguntas onde é, tá? Aí outra pergunta, caso um consumidor tenha migrado por este modelo e resolva aderir à CCE, se ele passa a se ele necessita migrar em todas as etapas do modelo atual, SIG e CDE, como seria feita a integração desses dois modelos para possibilitar a visão de que se trata de um cliente já migrado que poderia eliminar algumas etapas. Então, ele está no varejo e passa para o atacado como associado à CCE. Então, a pergunta é, ele está no Ele varejo está por no esse... varejo, ele já é do Mercado Livre, né, mas representado por um varejista, e ele tem carga suficiente para estar no atacado, ele resolve aderir à CCE como um associado. Então, se haveria alguma oportunidade de eliminar etapas, visto que ele já é um cliente migrado para o Mercado Livre. Então, é uma coisa que a gente pode discutir, tá? Então, você está no varejo e quer aderir à CCE, mas por hora, se for feito isso, teria que ser feito pelo o modelo tradicional, né? Então, é código SCDE, modelagem SIGA e tudo, né? Então, se for aderido, né? Então, por isso que... Mas a gente pode conversar se pode ser feito alguma coisa que pule etapas, né? O nosso horário aqui está no fim, mas eu vou estender aqui algumas perguntas ainda. Com relação ao acesso às informações do sistema a terceiros indicados pelos consumidores continuará? Haveria uma solicitação pela CCE de retirada dessa opção e exclusão do inciso da REI 1081? Acho que aqui é o ponto do Open Energy, né, que o Gustavo comentou, que vai ser tratado posteriormente. Por hora, né, mantém a previsão, até isso foi abordado na nota técnica da ANEEL, né, a previsão de que o consumidor precisa dar o aceite, né, para a divulgação dos seus dados, e será construído, né, esse modelo do Open Energy. Perfeito, Adriana. Então, realmente, né, a regulação volta aquele inciso 3, né, até a CCE tinha proposto em tirar o inciso 3, justamente porque a gente, vamos com calma, né, primeiro vamos fazer um mundo digital, depois a gente pensa da grandiosidade do Open Energy, por isso que a gente resolveu tirar o inciso 3, porque na prática, se a CCE for liberar informação, o que a CCE tem de informação aqui? Consumo e CNPJ, mais nada. Não tem contato do consumidor, não tem se ele é um consumidor adimplente ou não tem volume financeiro que ele transaciona, não tem nada, né? Então, na prática, aquele inciso 3 era, você quer o quê, né? Por que a gente vai só o consumo? Será que isso é o ideal para o consumidor receber novas propostas? Né? Então, se fosse, não, aqui é um conceito muito mais amplo, né? É um conceito de Open Energy, que a gente está se espelhando muito na questão do Open Finance, então, na prática, aquele inciso 3, então a ANEEL vai manter,
Só que a ideia é que a gente trabalhe isso em conjunto com a ANEEL, com o mercado, de como a gente vai fazer isso, né? Com muita parcimônia, dado a grandiosidade que é esse tipo de projeto, né? Uma vez que, para realmente ele ter valor na prática, por exemplo, o consumidor ele daria um aceite para disponibilizar todas as informações dele no cativo, qualquer energia e demanda para fazer a migração e o contato dele. Coisas que está na distribuidora isso, né? Não está na CCE. Então, como fazer com que a distribuidora disponibilize o consumidor dê aceite, né? Outra coisa, o consumidor quer trocar de representante, né? Então, já está no livro, quer trocar de um para o outro. E aí ele dá acesso ao novo representante e informações do atual representante. Então, quanto ele paga de fatura, quanto que é a energia que ele consome. Então, são coisas entre varejistas, né? E não é coisas da CCE, né? Então, como que eu garanto esse tipo de transparência, segurança, troca de informações, enfim, é algo grandioso, tá? Então, mantém isso na regulação, só que para implementar isso, a gente tem que sentar e conversar com detalhes, tá bom? Ok. Tem mais algumas perguntas aqui, acho que eu vou trazer até a última que foi apresentada agora, dado o horário, e aí depois a gente responde todas, né, num documento, mas até a última que foi apresentada agora pelo Eduardo, a gente traz aqui. Uma outra pergunta, se a distribuidora validar uma migração para meses à frente, e nesse período o cliente desistir da migração, como a distribuidora realizará esse resgate e cancelamento da migração? Sempre tem aquela API de edição cadastral, né? Então, toda vez que tem edição cadastral, a distribuidora pode mudar o status do que está essa unidade consumidora aqui. Então, ele cancelou, muda no sistema da distribuidora, já integra aqui na CCE dizendo que ela abandonou, né? Ela está inativo aqui, o status inativo. E isso o consumidor recebe, o varejista pode acessar, né, nos dados cadastrais que foi cancelado, né, via a aplicação de consulta. Aqui uma pergunta sobre se teria expectativa de operacionalizar a migração fora do mês civil, ou seja, durante o mês. Acho que por hora não há essa mudança, é uma evolução importante, né? Mas por hora tem razão de outros processamentos. Acredito que neste momento não vai ter essa mudança, né, Gustavo? Neste momento não vai ter essa mudança, claro, porque a gente precisa conciliar prazo de contabilização e tal, mas é o início, né? É o início da gente estudar isso, tá? Então, primeira coisa, temos que digitalizar todo mundo, né? E depois ver se migrações Ao longo do mês. dinâmicas pode ser ao longo do mês, mas é a sementinha dessa discussão, né? Primeiro resolver essa parte tecnológica. Agora, uma sobre o contrato varejista, esclarecendo se o consumidor e o comercializador não precisariam mais assinar o contrato, sendo de responsabilidade da CCE essa assinatura. Daí eu também antecipo que não, né? A obrigação é das partes, inclusive, assinar o contrato, ele é anexo da resolução, então é uma obrigação das partes que devem enviar para a CCE via API também, né? Para que a CCE faça as validações. Correto, Gustavo? Nós estamos estudando, porque a ANEEL, ela coloca que a CCE é responsável por consolidar as assinaturas e assim por diante, né, validar os dados cadastrais, então a ANEEL nos chama, né, a CCE, para falar como que você vai fazer isso, né. Então a ideia da CCE é justamente dar uma solução tecnológica para que isso seja feito aqui dentro, justamente para atender a ANEEL, né, porque a ANEEL, ela quer muito que esses contratos fiquem aqui dentro da CCE, ainda sendo assinados aqui, né, só que pensa, né, para isso acontecer, o varejista vai ter que me dar todo o cadastro da empresa e todo o cadastro do representante legal via uma nova API, né, a gente vai ter que armazenar isso, criar o contrato, enviar por e-mail para o consumidor vai ter que validar os dados, validando os dados, vai acessar o CCV, dar o aceite, uma vez aceite, o PDF é para ele e para o varejista. Então, imagine, a gente está fazendo APIs totalmente simplificadas, imagina incorporar isso nesse processo, né? Então, sim, a gente vai deixar apontado para o ANEEL que pode ter esse processo, no qual a CCE continua, né, fazendo essas assinaturas, né, para criar uma API específica para isso e todo esse processo, inclusive tendo relacionamento com o consumidor final, mas e assim a gente vai ter que fazer esse tipo de contribuição, só que a ideia é também ponderar sobre a eficácia disso, né? Então, será que realmente isso traz segurança ou só traz burocracia? Qual é o custo disso, né? Qual é também o período de atraso de todo esse projeto que a gente está fazendo, simplificado, né? Quanto isso impactaria também nas operações dos agentes. Então, a gente vai trazer a solução tecnológica para a CCE, ser responsável pelo CCV, porém, ponderando se isso é eficaz ou não estar dentro da CCE, né? Então, dependendo do que a ANEEL decidir estar dentro da CCE ou não,
mas a obrigação de assinatura sempre tem que ter, né? Porque é uma obrigação regulatória, né? O que está se debatendo é se vai ser dentro ou fora da CCE, mesmo nesse novo modelo, tá? Aqui é um ponto sobre a questão do relatório de desconto do TUJ, se haveria a relação de parcela de carga, né? Como seria esse novo relatório? Acho que aqui também não tem a mudança, né, nessa Tá parte. previsto, não, tá previsto, tá? Tá previsto porque realmente, né, é por unidade, né? Então vai ter uma API de consulta, ou a gente está estudando como fazer os relatórios, tá? Mas sim, vai ter alguma relação, dado que eu não tenho modelagem, né? Vai ter alguma relação de o C e o desconto a ser aplicado naquele determinado mês. Aí a gente está estudando se é sobre API, sobre relatórios gerais que a distribuidora pode acessar, né? Ver a melhor forma de isso ser feito, tá? Mas isso está dentro, a gente não trouxe aqui na apresentação, né? Mas isso está contemplado. Agora, um ponto, né, sobre a questão do diagrama unifilar, né, foi pontuado que existem distribuidoras que estão exigindo e outras não, né, se a CCE teria ciência disso, e seria importante deixar claro qual o diagrama que deixou de ter obrigatoriedade, cliente ou distribuidora no envio. Aqui, no processo atual, a questão seria pela migração de carga simplificada, né, não tem mais a exigência do envio do diagrama unifilar. E pelo processo novo, né, aí não terá de vez, né, o envio do diagrama. Isso, o diagrama unifilar ele não é um pré-requisito para migração, tá? Para CCE, principalmente de varejo. Agora, se for detectado, se a distribuidora detectar que realmente a carga está numa rede compartilhada, aí sim precisa enviar o diagrama unifilar para a CCE para justamente ela conseguir mapear o ponto, né? É Mas aqui, aqui mesmo pelos processos, como o Gustavo falou, que sigam pelo processo tradicional, não sendo obrigatoriedade, como o Gustavo falou, da rede compartilhada, situações em que é obrigatório seguir o processo tradicional, para a CCE não há exigência do diagrama unifilar. perfeito, Adriana, isso mesmo. Qual seria o prazo de disponibilização do PDC 1.8? A minuta do PDC já está lá na consulta pública da ANEEL, né, no processo todo de consulta pública, que vai até dia 7 de junho, então ele já está lá disponível, o PDC 1.8 e demais PDCs e regras atreladas à consulta. Com relação à aprovação imediata do consumidor varejista, supondo que ele seja aprovado dia 20, como ficaria a contabilização? Aqui, como a gente falou, ainda é mês cheio, né? Não tem migrações ao longo do mês, ela é sempre considerada, ela vai ocorrendo, mas ela é considerada para um mês cheio. Perfeito. Então, se ela é aprovada por dia 20, é sendo considerado para o mês cheio, e se essa data de aprovação, se passar a data limite para aprovação, essa solicitação é descartada, né? Então, Isso. tem que abrir uma nova. Assim como é hoje, né? Não deixo validar e eu só deixo validar no mês em que os prazos estão condizentes, né? Mas sempre é mês cheio, começa a partir do o primeiro dia do mês, o mês solicitado para migração, né? Bom, aí aqui indo para as últimas perguntas, a proposta da CCE visa simplificar a parte cadastral, e com isso a CCE entende, com isso a CCE entende que não haveria necessidade de adequações do SMF, pois o envio de dados seria através de API. Existe a intenção de que esse entendimento se torne um artigo da Resolução 1000? Questiono, pois tudo que é colocado de forma subjetiva, cada concessionária tem um entendimento, assim como é hoje. Observando o modelo atual, as concessionárias não precisariam solicitar adequações quando a unidade é telemedida, uma vez que, apesar de existir o SCDE, não existe mais inspeção lógica para consumidores, cabendo à concessionária compartilhar os dados de medição através da API de forma similar à proposta da CCE. Minha preocupação é seguir com a subjetividade que temos hoje. Então, se haveria alguma adequação aí na resolução para deixar claro, né, a não necessidade de adequação do SMF. Isso foi o que eu entendi aqui da pergunta. Perfeito. Isso é um ponto ótimo para contribuição, né? Então surgiram para a ANEEL isso, porque aí já foge da competência da CCE, né? Então, o que a gente armou aqui é tudo para que a CCE não seja um empecilho, né? E não exija adaptações de SMF, que exija um cadastro específico em sistemas específicos da CCE para adaptação, né? Que exija alguma adaptação. Então, a ideia é que realmente a distribuidora use o seu próprio sistema de medição e as consistências já feitas,
né, com base no PDC 1.8, né, para fazer essa troca celere, né, aqui com a CCE. Agora, se isso ficou muito subjetivo, né, e está dando algum problema, então levem essa questão à ANEEL, levem a sugestão de redação, que a agência vai fazer a melhor avaliação do caso, né, para ver se põe na resolução ou não. Né? E aí, finalizando, duas perguntas: se teria expectativa da CCE reduzir o prazo de divulgação do cálculo final do desconto? Nossa, isso é uma pergunta side, né? É porque o desconto ele é processado junto com os demais. Então, por mais que aqui eu estou fazendo um processo mais ágil de entrada de dados, a saída de dados é todo mundo junto, né? No modelo tradicional e o novo, né? Isso é uma discussão até de adiantamento de prazo de contabilização. Então, isso é uma outra discussão. Então, por hora, assim, fora do escopo, assim, essa pergunta. Mas, É, claro, a gente está trabalhando para tentar realmente fazer os prazos, mas reduzir os prazos, mas em outras frentes de trabalho aqui, né? e aí, por fim, até com relação também está um pouco fora do escopo, e assim, fora do escopo não totalmente, porque a gente falou do Open Energy, né? Com relação à publicação dos dados não alcançados pelo inciso 3 do artigo 16A da resolução, como dados de agentes varejistas, número de unidades atendidas e localização, que seria o mercado, seria importante o mercado ter acesso a esses dados, que não são dos seus clientes, e sim dos agentes varejistas. E se o representado varejista não autorizar a divulgação dos dados, se ainda assim a CCE iria divulgar os dados desse consumidor. Perfeito, você está vendo a complicação que é fazer tudo isso, e qual é o dado que gera mais valor? É os dados realmente que estão no varejista para trocar de fornecedor, então garantir que isso seja muito um compartimento com muita confiança, né? E também os dados das distribuidoras, né? Então, na prática, a gente tem que sentar e desenhar tudo isso, né? Como que a gente vai fazer em termos de tecnologia, esses termos de aceite, como vão ser feitos, né? O varejista vai entrar no aplicativo da distribuidora, ou desculpa, o consumidor vai entrar no aplicativo da distribuidora e dar um ok, assim como a gente faz no banco hoje, né, no Open Finance, entra no Banco Itaú e dá um ok, né, ou no aplicativo da própria varejista, né, para dar um ok e assim por diante, né, então esses tipos, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai garantir isso? Né? Só um detalhe, o artigo 16 fala que a CCE é gestora dos dados do varejo, mas ela não é custodiante dos dados do varejo, tá? Então, assim como o Banco Central participa do projeto de Open Finance como um grande tutor de quais são as APIs padronizadas, como que vai ser o processo de compartilhamento dessas informações, a CCE pode atuar da mesma forma, mas na prática não é ela que vai receber todas as informações e dar para o consumidor, né? A gente tem que avaliar a melhor forma de fazer isso, né? Ok, acho que é só ver a última aqui agora para encerrar mesmo, tá? Com relação ao histórico de consumo do varejista, quando ele mudar de comercializador varejista, se teria alguma alteração na regra por conta da cobrança de encargos ficar no atual comercializador pelo histórico, por razão do histórico. Hoje a resolução varejista fala que o histórico comercial permanece no varejista atual, né? E como a Exatamente. cobrança de encargo é pelo histórico, então vai acontecer. E isso, o histórico, eu digo, só é um tipo de encargo, que é a energia de reserva, né? Os demais não tem esse problema, né? Mas sim, então por hora não se vislumbra nada de alteração regulatória com relação a isso, mas podem propor, né? Aí a ANEEL pode avaliar ou não, né? Em função se está dentro ou não do escopo aqui, tá bom? Ok, obrigada, Gustavo. Se ficou alguma pergunta aqui do chat que acabou passando, porque uma hora começou a entrar muita pergunta, a gente vai responder todas, né? Depois de disponibilizar um documento com todas as perguntas, a gravação do evento, a apresentação. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas, né, que foram enviadas, lembrando, né, que é realmente importante a colaboração de todos vocês com essa pauta, e reforço também o convite para que contribuam com a consulta pública, que vai até dia 7 de junho, né, como o Gustavo falou, alguns pontos aqui são relevantes para a contribuição, inclusive aprimoramentos da Resolução 1000, e participar do Momento Capacita no dia 24 de maio, que vai ter um aprofundamento ainda mais técnico, né, e uma interação para tirar novas dúvidas sobre o tema. A perguntar aqui a hora,
Aí, produção, me ajude, eu não sei se a gente ainda tem certo essa hora, se não, mas vai sair uma divulgação sobre esse Momento Capacita. Às 10, ó, já veio aqui a resposta. Vamos começar às 10, o Momento Capacita no dia 24 de maio. Ok? Agradeço a todos, um ótimo dia. Obrigada aí pela paciência, estendemos um pouquinho, mas é importante pela relevância do tema. Obrigada a todos.